Imagine olhar para o céu e ver uma criatura do tamanho de uma girafa, voando. Parece cena de fantasia, mas essa imagem poderia muito bem fazer parte do fim do período Cretáceo. Seu nome, Quetzalcoatlus, uma homenagem ao deus serpente emplumada das culturas mesoamericanas. Sem dúvida foi o maior ser alado que já cruzou os céus da América do Norte, e talvez de todo o planeta. Mas como algo tão colossal conseguiu voar? Que segredos seu corpo escondia para desafiar a gravidade? Hoje vamos embarcar em uma viagem de milhões de anos no tempo, rumo a um mundo radicalmente diferente, onde monstros dominavam o ar, a terra e o mar. Prepare-se para conhecer a história de um gigante esquecido, que não era um dinossauro, mas conseguia ser ainda mais impressionante do que muitos deles. Esta não é apenas a história de um fóssil, é a lenda do último titã dos céus. Aproximadamente atrás 70 milhões de anos, durante o Cretáceo Superior, o planeta Terra era um lugar selvagem e fascinante, mas também imprevisível e mortal. As massas continentais não eram como as que conhecemos hoje. A América do Norte foi dividida por um vasto mar interior, o Mar de Niobrara, uma via navegável que cruzava o continente de norte a sul, desde o que hoje é o Golfo do México até o Oceano Ártico. Em ambos os lados, planícies exuberantes, pântanos densos e florestas tropicais cobriam o continente. O tempo estava mais quente que o atual, sem calotas polares nos polos. Não havia Ártico congelado. Em seu lugar reinavam florestas de coníferas, samambaias gigantes e palmeiras. As estações eram amenas e os níveis de oxigênio um pouco mais elevados, o que favorecia animais gigantes, como o próprio Quetzalcoatlus. Este ambiente era um paraíso para criaturas colossais. Pterossauros de diferentes tamanhos voavam pelos céus, alguns com asas tão largas quanto as de um pequeno avião. Em terra, os dinossauros dominaram com soberania indiscutível. O Tyrannosaurus Rex caminhou para o oeste, enquanto os hadrossauros, como o Edmontosaurus, pastavam em grandes rebanhos. Nas águas costeiras, monstros marinhos como o Mosasauro, predadores tão imponentes quanto qualquer criatura de pesadelo. Mas Quetzalcoatlus não era um mero habitante deste mundo. Era um rei, sem coroa. Ele viveu sobretudo no que é hoje grandes planícies do Texas, em áreas que delimitado rios, lagoas e planícies abertas. Embora seus ossos fossem leves e ocos, semelhantes aos dos pássaros modernos, seu corpo era gigantesco. Mediu cerca 10 a 11 metros de envergadura, o equivalente a um avião Cessna. E, no entanto, ele não era desajeitado. Estava perfeitamente adaptado para voar, planar, caçar e dominar o céu. E possivelmente a terra também. Os paleontólogos acreditam que a sua envergadura lhe permitiu percorrer imensas distâncias planando, aproveitando as correntes térmicas do clima quente do Cretáceo. Foi teorizado que ele poderia decolar usando uma espécie de salto com as patas dianteiras, uma técnica completamente diferente daquela dos pássaros modernos. O terreno, firme mas repleto de vegetação rasteira, seria o cenário perfeito para esta decolagem explosiva. Uma vez no ar, ele poderia subir centenas de metros e viajar quilômetros sem sequer mover as asas. Mas o que tal criatura caçava em um mundo cheio de titãs? Ao contrário do que muitos imaginam, Quetzalcoatlus não vivia apenas nos oceanos nem comia peixes. Hoje sabemos que, devido à sua anatomia, é mais provável que tenha sido um predador terrestre oportunista que vagava pelas planícies como uma enorme cegonha infernal, capturando pequenos vertebrados, bebês dinossauros, carniça e até alguns peixes encalhados. O seu pescoço comprido, o poderoso bico desdentado e a grande mobilidade deram-lhe acesso a uma dieta variada, adaptada às mudanças do ambiente do Cretáceo. Esse comportamento teria sido possível graças a um ambiente ecologicamente diverso. Onde hoje vemos desertos ou campos agrícolas, outrora existiram rios caudalosos, zonas úmidas ricas em vida e céus atravessados por enxames de insetos gigantes e outras criaturas aladas. A vegetação é abundante, e com ela as presas. Neste mundo sem humanos, pecado mamíferos dominantes e sem gelo, a vida fervilhava em todos os cantos.
Era um ecossistema perfeito para eles vão evoluir bestas tão colossais quanto o Quetzalcoatlus. Mas mesmo neste paraíso reptiliano, a competição era brutal. Para sobreviver não bastava ser grande, tinha que ser eficiente, adaptado e resistente. Essa foi a cena. Um planeta ainda jovem, pulsando com vida antiga, onde as leis da física pareciam distorcidas pela evolução. E no meio dessa dança de gigantes, um ser alado dominava os céus com a elegância de um fantasma pré-histórico. E é neste contexto que surge não só a anatomia de Quetzalcoatlus, mas também a sua lenda. Porque o que este ser representa não é só o seu tamanho, mas o limite extremo do que é possível no reino animal. O final do Cretáceo foi um período de titãs, onde todos os cantos da Terra vibravam com a vida de criaturas gigantescas. Mas para compreender verdadeiramente Quetzalcoatlus, não basta olhar para os seus ossos fossilizados. Devemos observar seus vizinhos, concorrentes e possíveis presas. Porque a sua história não foi escrita no céu, mas também na luta diária para sobreviver num mundo feroz. Ao seu redor, o mundo era uma tapeçaria viva de espécies extraordinárias. No ar, outros pterossauros. Eles compartilharam os céus. Embora muitos fossem menores, como o Pteranodonte, com sua crista elegante e asas finas, outros eram de tamanho próximo, como Hatzegopteryx na Europa. Mas Quetzalcoatlus tinha algo que o tornava único. Morava mais no interior, longe do mar, em ambientes secos ou ribeirinhos, onde poucos pterossauros se aventuraram. Na superfície da Terra, o panorama era igualmente impressionante. Os herbívoros dominaram em número e variedade. Ele, Alamossauro, um dos últimos saurópodes gigantes da América do Norte, percorria as planícies do sul do continente com seu pescoço longo e passos pesados. Este colosso poderia alcançar 30 metros de comprimento e pesam mais de 30 toneladas. Embora não fosse presa direta de Quetzalcoatlus, sua prole teria sido vulnerável a um predador tão ágil e oportunista. Além desses gigantes, existiam outros habitantes mais comuns, mas igualmente fascinantes. O Hadrossauros, também conhecidos como dinossauros com bico de pato, como o Gripossauro, eles se moviam em grandes rebanhos ao longo das margens e pântanos, usando seus complexos sistemas de vocalização para se comunicarem entre si. Sua pele escamosa, bico dentado e comportamento social os tornavam semelhantes em alguns aspectos aos grandes herbívoros modernos, como elefantes ou zebras. Mas cada ecossistema tem as suas sombras, e neste mundo, o predador mais temido era o Tiranossauro Rex. Embora a sua distribuição não se sobreponha completamente à do Quetzalcoatlus, alguns cientistas acreditam que podem ter cruzado em certas regiões do sul. O T-Rex era a personificação do terror, com uma mordida mais forte do que a de qualquer animal terrestre conhecido. Se um Quetzalcoatlus descesse à terra para caçar ou descansar, precisava ter cuidado. Até mesmo um titã do ar era vulnerável ao maior dos carnívoros. No entanto, o Quetzalcoatlus não era um simples pássaro gigante. Seu corpo, com pescoço longo em forma de S, bico imenso desdentado e pernas longas, fazia com que parecesse uma mistura entre uma garça demoníaca e uma criatura de outro mundo. Embora seu corpo fosse grande, seu esqueleto era leve, com ossos ocos, mas surpreendentemente fortes, projetados para maximizar a eficiência do voo. Uma de suas características mais intrigantes era sua maneira de andar. Ao contrário dos pássaros modernos, os pterossauros andavam de quatro, usando seus asas dobradas como suporte frontal. Isto deu-lhe um andar estranho, mas firme, permitindo-lhe mover-se por terra com velocidade suficiente para emboscar presas inocentes. Movia-se como uma garça mutante, mas do tamanho de uma girafa, e ele não caçava como um falcão ou um leão. Sua técnica era provavelmente mais sutil, mais paciente. Como uma cegonha pré-histórica, ela teria se movido ao longo das margens, dos rios e das planícies, bicando pequenas criaturas, comendo carniça ou perseguindo ninhos abandonados. Seu longo pescoço e visão aguçada eram ferramentas precisas em um corpo projetado para espreitar, não para perseguir. Além disso, alguns paleontólogos acreditam que Quetzalcoatlus
Era um animal solitário ou semissocial, ou seja, poderia viver sozinho, mas também formar pequenos grupos quando as condições o exigissem, como durante a migração ou em tempos de reprodução. Talvez se reunissem em áreas de nidificação nas estações quentes, como fazem hoje algumas aves marinhas. Entre todos os habitantes do Cretáceo, Quetzalcoatlus era uma anomalia. Não combinava muito com os voadores, nem com os terrestres. Ele era uma criatura liminar, vivendo entre dois mundos. Sua presença evocava o mesmo mistério de seu nome, tirado de uma divindade, Quetzalcoatl, o deus mesoamericano do céu, do vento e da vida. Mas ele não estava sozinho. Embora tenha dominado, também teve que se adaptar, competir e resistir, porque até os maiores devem lutar pelo seu lugar ao sol. Quando pensamos em uma criatura voadora tão imensa quanto o Quetzalcoatlus, a primeira coisa que vem à mente é: como diabos algo assim voou? É uma pergunta lógica. Afinal, estamos falando de um animal até 250 quilos de peso, com envergadura, maior do que muitas aeronaves leves. E ainda assim voou, e voou bem. A chave do seu sucesso estava na sua biomecânica perfeitamente otimizada. Tudo em seu corpo gritava eficiência. A começar pelos ossos, ocos, extremamente finos, mas reforçados, internamente com estruturas que os tornavam fortes, sem abrir mão da leveza. Esta arquitetura permitiu que fosse surpreendentemente leve para seu tamanho. Seu tórax era robusto, com quilha bem desenvolvida, onde se ancoravam poderosos músculos peitorais, de estrutura semelhante aos das aves modernas. Mas seu maior truque foi sua maneira de decolar, que ainda hoje confunde e fascina os cientistas. Ao contrário das aves que usam as patas traseiras para se impulsionarem, os pterossauros como o Quetzalcoatlus, eles fizeram isso com um impulso quádruplo, um salto explosivo com seus poderosos membros anteriores, suas asas. Esta decolagem dos ídolos, tipo catapulta, permitiu-lhe levantar voo quase instantaneamente, sem a necessidade de uma longa corrida ou fortes ventos favoráveis. Uma vez no ar, ele era um mestre em planar. Utilizou correntes térmicas ascendentes, semelhantes às usadas pelos abutres de hoje, para subir sem esforço durante horas. Estima-se que poderia viajar centenas ou mesmo milhares de quilômetros, planando sobre planícies abertas, em busca de alimento ou de novos territórios. Seu voo era mais parecido com o de um albatroz do que com o de uma águia. Não dependia tanto do bater das asas, mas da estratégia. Mas nem tudo foi ar. Em terra, também foi letal. Embora suas asas fossem longas, elas foram perfeitamente projetadas para dobrar quando não estavam voando, conferindo-lhe grande mobilidade terrestre. Ele andava sobre 4 patas, com um andar estranho, mas eficiente. Suas longas patas traseiras e braços, transformados em asas, serviam de apoio, como se andasse com longas muletas. Esta postura quadrúpede permitiu-lhe perseguir presas em terra firme, esgueire-se e ataque com precisão cirúrgica. Quanto à alimentação, a sua adaptabilidade era a sua maior arma. Seu bico longo e desdentado não foi feito para dilacerar presas grandes, mas para pegar pequenos animais rapidamente, como lagartos, anfíbios, bebês dinossauros ou até mesmo invertebrados. Também poderia vasculhar, aproveitando cadáveres abandonados por outros predadores. Num ecossistema tão cruel, aproveitar todas as oportunidades era uma questão de vida ou morte. Também pode ter usado o pescoço como uma espécie de chicote, lançando-o para frente para capturar sua presa, com velocidade e força surpreendentes. Esta técnica, somada à sua visão aguçada e grande mobilidade, fizeram dele um caçador muito eficaz. Outra estratégia fundamental, a sua capacidade de detectar mudanças térmicas e padrões de vento. Os pterossauros desenvolveram lobos cerebrais em áreas relacionadas ao equilíbrio e à orientação, permitindo-lhes planejar com grande precisão. Além disso, alguns estudos sugerem que eles tinham uma audição muito sensível, útil para detectar sons agudos e movimentos do ar. Habilidades vitais tanto para o voo quanto para a caça. E não vamos esquecer a camuflagem. Embora não tenhamos restos de pele ou penas de Quetzalcoatlus,
foram encontrados vestígios de filamentos semelhantes a penugens, chamados picnofibras, em outros pterossauros. Estas estruturas poderiam ter servido para regular a temperatura corporal, mas também para misturar-se com o ambiente, especialmente ao perseguir do chão. Imagine-o camuflado entre os arbustos, imóvel como uma estátua, até que seu pescoço se projeta num movimento relâmpago. Em relação à reprodução, é provável que, como muitas aves modernas, nidificasse em áreas elevadas ou de difícil acesso, protegendo os seus ovos dos predadores terrestres. Algumas teorias sugerem que pôs muitos ovos pequenos, confiando mais na quantidade do que nos cuidados parentais, embora outros especialistas argumentem que certas espécies de pterossauros poderiam ter cuidado das suas crias durante as primeiras semanas de vida. E tem ainda mais, a crista na cabeça. Embora não tivesse função ofensiva, poderia ter servido a atrair um parceiro, como uma espécie de propaganda visual entre homens e mulheres. Cada indivíduo poderia apresentar variações no formato ou tamanho da crista, funcionando como sinal de saúde, idade ou domínio, semelhante à plumagem brilhante de aves como o pavão. Em suma, Quetzalcoatlus não era um simples grande voador. Foi um sobrevivente refinado por milhões de anos de evolução. Uma criatura que desafiou as leis da gravidade e da lógica. A sua combinação de técnicas aéreas, terrestres e sensoriais tornaram-no mais do que um animal impressionante. Eles o transformaram em uma máquina viva de adaptação. Um verdadeiro mestre do equilíbrio entre força, leveza e estratégia. Nada na Terra permanece igual por muito tempo. E no tempo de Quetzalcoatlus, o mundo estava mudando de uma forma que colocaria à prova todas as espécies que o habitavam. A América do Norte, seu lar, não era o mesmo território que conhecemos. Hoje, naquela época, eu estava dividido em duas grandes massas de terra por um enorme mar interior, o Mar de Niobrara ou Western Seaway, um oceano raso que se estendia do Golfo do México ao Ártico, dividindo o continente em dois. Este mar criou climas úmidos e quentes nas suas costas, enquanto as terras a oeste, onde vivia Quetzalcoatlus, eram mais secos e abertos. Era um paraíso para os pterossauros gigantes, com vastas planícies onde podiam caminhar em busca de alimento e correntes de ar que lhes permitiam planar grandes distâncias sem esforço. Mas esse equilíbrio não duraria para sempre. Em direção ao fim do Cretáceo, as placas tectônicas estavam em constante movimento. O Mar de Niobrara começou a recuar, expondo grandes áreas de terreno pantanoso e sedimentos. Isso mudou drasticamente o clima, causando períodos de seca, mudanças na vegetação e desaparecimento de muitas espécies aquáticas que tinha sido fundamental na cadeia alimentar. Para um animal tão especializado como Quetzalcoatlus, isso significou um ajuste forçado nos seus hábitos de caça e viagens. Outro fator crucial foi o aumento da concorrência. Num ecossistema onde os alimentos são escassos, a luta pela sobrevivência intensifica-se. E Quetzalcoatlus ele não era mais o único grande caçador. Ele, Tiranossauro Rex, estava no auge, dominando as terras ocidentais com sua fome insaciável e mordida poderosa. Embora não caçasse pterossauros gigantes como principal presa, qualquer Quetzalcoatlus aventurar-se por muito tempo no solo tornou-se um alvo fácil para esse superpredador. Além disso, os dinossauros catadores, como o Dakota Raptor, eles poderiam roubar os cadáveres dos quais se alimentava Quetzalcoatlus. A pressão desses predadores forçou-o a se adaptar. Talvez tivesse que percorrer distâncias ainda maiores para encontrar alimento ou procurar presas em ambientes mais complicados. Mas não eram apenas o clima e os predadores que representavam uma ameaça. A atividade vulcânica em certas regiões foi alterando a composição da atmosfera. As erupções libertaram grandes quantidades de dióxido de carbono e partículas em suspensão, afetando o clima global. Estas mudanças podem ter causado períodos inesperados de frio ou chuva ácida, afetando a vegetação e as cadeias alimentares. Apesar dessas dificuldades, Quetzalcoatlus persiste. Sua capacidade de voar longas distâncias permitiu-lhe encontrar novas fontes de alimento
e escapar de regiões hostis. Mas seu reinado estava chegando ao fim. Algo ainda maior e mais devastador estava surgindo no horizonte. A história de Quetzalcoatlus foi um sucesso. Durante milhões de anos dominou os céus da América do Norte, aproveitando o seu design perfeito para voar alto, viajar grandes distâncias e caçar com precisão. Mas nenhuma espécie escapa aos caprichos do destino. O fim do Cretáceo foi uma época de instabilidade. O clima mudou, os mares recuaram e a competição pela comida era feroz. Contudo, nenhuma dessas ameaças se comparava ao cataclismo que estava por vir. 66 milhões de anos atrás, um objeto do tamanho de uma montanha caiu do céu e atingiu a Terra com uma força inimaginável. O impacto ocorreu onde hoje é a península de Yucatán, no México, deixando uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro, a cratera Chicxulub. O impacto liberou energia equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas, gerando um calor escaldante que incendiou florestas inteiras num instante. Os céus estavam cheios de fogo. Ondas de choque varreram o planeta, e no mega tsunami mais de 100 metros de altura devastaram as costas. Por um Quetzalcoatlus que moravam perto dessas áreas, não havia como escapar. Mas a verdadeira tragédia não foi apenas a destruição imediata, mas o que veio a seguir. A colisão enviou bilhões de toneladas de poeira e enxofre para a atmosfera, bloqueando a luz solar por meses ou até anos. As temperaturas despencaram e as plantas, privadas de luz, morreram em massa. Sem vegetação, os herbívoros desapareceram. E sem presas, os predadores logo seguiram o mesmo destino. Para Quetzalcoatlus, este novo mundo foi uma sentença de morte. O frio extremo afeta sua capacidade de voar e encontrar comida. Suas presas habituais, como pequenos dinossauros, anfíbios e répteis, haviam desaparecido ou estavam em declínio. Até mesmo a sua capacidade de vasculhar era limitada, pois os cadáveres não duravam o suficiente num mundo onde a decomposição era retardada pelas baixas temperaturas. A falta de comida e o clima instável eram uma combinação letal. Embora alguns indivíduos possam ter sobrevivido durante algum tempo, refugiando-se em regiões menos afetadas, o ecossistema do qual dependiam tinha desabado. E assim, lentamente, uma das criaturas mais impressionantes que já voou na Terra desapareceu. Para sempre. Quetzalcoatlus, ele não foi a única vítima. Até os 75% das espécies do planeta foram extintos neste evento, incluindo dinossauros não aviários, grandes répteis marinhos e a maioria dos pterossauros. Apenas pequenos mamíferos, aves e certos répteis conseguiram sobreviver à catástrofe, herdando um mundo devastado, mas cheio de novas oportunidades. O colosso dos céus havia caído, mas o seu legado, escrito nos fósseis e no nosso fascínio pelo impossível, durará para sempre. A história de Quetzalcoatlus é um lembrete de como a vida pode ser passageira, mesmo para os titãs que já governaram o mundo. Ele era uma criatura que parecia invencível, o maior voador que já existiu, um predador astuto e um mestre do ar. Mas nem mesmo a sua grandeza conseguiu salvá-lo da mudança abrupta que transformou a Terra num cemitério de gigantes. Hoje, milhões de anos depois, vivemos num mundo que enfrenta a sua própria crise. A extinção em massa que terminou Quetzalcoatlus foi causada por um asteroide, mas a extinção em massa que estamos testemunhando agora é causada por nós. A destruição de habitats, as alterações climáticas e a sobreexploração estão a levar milhares de espécies ao limite. Quetzalcoatlus. Isso nos deixa com uma pergunta perturbadora. Aprenderemos do passado antes que seja tarde demais?